Na campanha Fala Comerciários hoje vamos abordar algumas questões de ordem jurídica que impactam na ocupação, na carreira de comerciário, na profissão de comerciário, do ponto de vista de trabalho. Nós temos hoje 3 responsáveis jurídicos por área de sindicatos participantes da campanha Fala Comerciários. Nós temos aqui do meu lado a Vivian Previte, responsável jurídica pelo Sindicato Comerciários de Piracicaba e Região. João André Vidal, responsável jurídico da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Perfeito. Boa tarde. E também o Renato Bertani, aqui na nossa ponta, responsável jurídico pelos comerciários Campinas e Região. Parece que tudo, meus amigos, vem sendo reinventado na área aí das relações de trabalho nesses últimos tempos de uma maneira bem rápida, né? Parte com alguma discussão, outra parte sem discussão, alguns pontos os trabalhadores vêm com hipóteses positivas, outros têm sido vistos como mudança, digamos, perda de direitos, e outros têm sido vistos como, em função da mudança do mundo, da tecnologia, né? Não tinha uma regulamentação à altura. Como vocês veem nesse momento todas essas mudanças, né, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do trabalhador, né? Se são questões que realmente algumas precisavam evoluir, mas acabou tendo algumas perdas de direitos demais. Como vocês estão vendo isso? Daria um minutinho para cada um para a gente dinamizar o nosso debate aqui. Perfeito. No âmbito constitucional, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e ele diz que a reforma trabalhista ela é constitucional. Aí cabe algumas variáveis jurídicas, algumas variáveis interpretativas, algumas variáveis de hermenêutica. No entanto, o que nós temos hoje no nosso país é que nós temos uma reforma trabalhista que alterou uma legislação que, muito embora ela seja com 70 anos de idade, ela é moderna para aquilo que ela foi criada. Porém, entra aí outros aspectos, não somente os aspectos sociais, mas os aspectos dos interesses de grandes grupos, que a economia tem que se movimentar, que a geração de empregos tem que se fazer, e visto por esse viés, nós enxergamos uma precarização do trabalho, embora o nosso Supremo Tribunal Federal já tenha definido que a reforma trabalhista, que alterou a nossa conhecida, boa e velha amiga CLT, diz que é constitucional. Então, sobre o âmbito da constitucionalidade, eu acho que não nos tem muito o que fazer ou o que dizer. Sobre o âmbito social, sobre o âmbito da relação de trabalho, sobre o âmbito da dignidade da pessoa humana, sobre esse âmbito, ela é prejudicial e ela precarizou sim. Tá? Mas isso são coisas novas. São as novas coisas de tempos modernos, só que às vezes as novas coisas, elas atendem muito mais o interesse de pouco do que o interesse de muitos. E no Brasil nós temos muito mais trabalhadores, aqui eu vou abrir um parênteses, trabalhadores desempregados, fecha parênteses, do que empresários, do que realmente aqueles que queiram investir e remunerar bem o seu trabalho. A função principal de uma empresa é obter lucro. A opção acima é que esse lucro seja feito com dignidade ao trabalhador. E essa legislação, eu diria que ela andaria naquela linha tênue sobre a ofensa ao direito do trabalhador. Vivian? Então, complementando o que o João já disse, a gente tem que pensar que o direito do trabalho ele surge para tentar equalizar a assimetria entre o capital e o trabalho. Por quê? Porque as empresas, o capital, como a gente chama de modo geral, ele tem um poderio que os trabalhadores não têm. Em última análise, o trabalhador ele vende sua vida, porque o que ele está entregando ali para a empresa, ele nunca mais vai conseguir restituir. Então, ele recebe uma remuneração para empenhar os seus esforços durante determinado tempo para as atividades lucrativas de uma empresa. E o que nós estamos assistindo desde 2017 com a reforma trabalhista é uma inversão de princípios, porque diante dessa assimetria, qual que é um princípio básico de direito do trabalho? Princípio protetor. Eu tenho que proteger de forma ampla as partes mais fracas, os trabalhadores. E nesse sentido a gente está vendo
uma mudança de norte ou tentativa de uma mudança de norte, porque a Constituição Federal ela continua sendo um alicerce forte para o princípio protetor, mas é uma tentativa com legislações esparsas de inverter isso, tentar colocar em pé de igualdade o trabalhador e o empregador. E é impossível, Sérgio. Porque o trabalhador, num cenário de crise econômica, onde nós temos 18 milhões de desempregados, às vezes 14 milhões, se ele chega para o empregador e fala assim, olha, eu quero melhores condições de trabalho, eu não aceito trabalhar por um salário mínimo. O que o empregador fala? Tem 18 milhões aí desempregados. Então, ok, vai para casa e depois a gente conversa. Ou como a gente vê ainda nesse contrato verde e amarelo, hoje sem a multa de 40% da FGTS, que foi reduzida, com piso salarial já previsto em legislação. Então, assim, nós estamos assistindo a tentativa de inverter o polo dessa relação capital e trabalho, na minha opinião. Renato? Bom, eu já tenho uma visão bem mais radical, porque eu não acredito que houve uma reforma. O que houve foi uma demolição, uma verdadeira destruição de direitos trabalhistas. E isso dentro de uma concepção liberal, onde a liberdade plena, os empregadores entendem que o trabalhador é um entrave na relação de trabalho, e sendo um entrave, ele tem que diminuir os direitos desse trabalhador, ele tem que precarizar as condições de trabalho. Então a nossa visão, a visão pessoal é de radical, é que houve uma demolição e nós vamos pagar caro no futuro por isso. Porque essa liberdade hoje tão apregoada nesse modelo econômico atual, ela vai pagar o seu preço. Então, quando você diminui a proteção do trabalhador, seja previdenciária, seja proteção trabalhista, esse preço a pagar talvez seja o que o Chile está pagando hoje. O que aconteceu no Chile é um fenômeno consequente de um modelo liberal, ultraliberal, diria. Então, em resumo, a nossa posição é de que houve uma demolição de direitos, que as relações de trabalho estão sendo precarizadas e que o sindicato tem um papel fundamental para que esse estado de coisas se modifique. Porque hoje se fala, inclusive, né, tem a ONU que fala dos objetivos sustentáveis e muitos pensadores da sociedade moderna falam que, a gente até estava conversando nos bastidores, né, que uma sociedade desigual sempre é uma sociedade mais cara. Sim. E que hoje, até para ser bem sucedido, mesmo quem é empreendedor, numa pequena, média ou grande empresa, ela tem que ser num estilo ganha-ganha. Tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para o consumidor. Caso contrário, diferentemente do que era no passado, onde o peso era muito para um lado e nada para o outro, a empresa não consegue mais impor serviço e produto. Ela tem que oferecer benefícios e vantagens, né? E me parece também que no caso do emprego, da relação capital e trabalho que você colocou, também tem que ser um pouco assim. Caso contrário, né, digamos assim, a sociedade vai socialmente se esvaziando, né? A sociedade não tem mais reduz a capacidade de consumo, a vida se degrada, os valores se degradam, e até aquela empresa, veja, corre o risco de ter também a sua reputação e sua imagem degradada. Isso já acontece em alguns fenômenos que, às vezes, por exemplo, uma empresa que se utiliza de mão de obra escrava. Sim. Perde valor na bolsa, Exato. Perde capital, perde investidores. Uma empresa que, por exemplo, como aconteceu em companhia aérea, que tratou mal o deficiente, perde, né? Então, hoje em dia me parece que uma das questões que eu queria introduzir para colocar também do ponto de vista jurídico, mas também de comunicação, dos sindicatos também digamos assim, conseguir dar mais transparência a essa relação entre capital e trabalho, produzir informação, produzir dado, né, para mostrar o quanto determinadas organizações valorizam o emprego, seu funcionário, carreira, capacidade de absorver socialmente as expectativas de vida deles e das famílias, porque quem sabe isso também pode gerar valor para a empresa. Com certeza. Vocês acham que pode ser que a gente chegue a um ponto nesse sentido? É interessante. Hoje as empresas, as grandes, principalmente depois da Lava Jato, nós vivemos num país onde existe muito o país da impunidade. A corrupção é exacerbada, etc. Então hoje nós temos aquela figura do compliance. Então são métodos de condutas que tem que seguir, são políticas internas para você seguir o mais estrito cumprimento da lei. Perfeito. Mas quando eu tenho uma flexibilização dessa legislação, o Renato colocou, eu sou um pouco mais moderado, Renato. Eu ainda cada um tem uma ponta aqui. Eu ainda acredito no ser humano.
eu ainda acredito na subsistência dentro de um conjunto, de uma coletividade, em algo que seja por mérito, por algo que seja bem dividido. Como que eu vou colocar a igualdade daqueles que são desiguais? É medindo a desigualdade. É uma covardia o poder econômico de determinado grupo econômico com o poder econômico de determinado grupo de trabalhadores. O piso salarial, o nome já diz, é o piso salarial, é o mínimo do mínimo. Então eu tenho uma frase que eu não sei dirigir ao crédito, tá? Mas eu coloco sempre que aquele que exige o máximo, tá? Aquele que paga o mínimo, não pode exigir o máximo. Então hoje nós temos uma exigência máxima do trabalhador, tá? Com o quanto menos se paga, melhor. Porque aí vai dentro de uma cadeia produtiva, né? Então você tem agora algumas desonerações tributárias, porém essas desonerações tributárias vão refletir diretamente naqueles que compõem a força de trabalho. E essa relação nunca vai ser igual. Enquanto o trabalhador no Brasil ele for enxergado como uma commodity, como uma mercadoria, é sinal que eu vou começar a ter flexibilização desses direitos. Então, por exemplo, determinado aplicativo de venda de comida. Você pega lá o rapaz que vai entregar, ele está numa bicicleta que também ela é gerida de outro aplicativo. Ele não tem capacete, ele tem que pedalar até 140 km por dia, ele não tem nenhum direito básico, mas ele não tem outra forma de viver que não seja dessa forma. E o Estado acha isso normal. Então, por incrível que pareça, a normalidade ela está se transformando às avessas de uma anormalidade, né? Então, na Espanha, o processo que nós passamos, a Espanha já passou. A Espanha, alguns aplicativos estão sendo condenados, e no Brasil nós já temos também algumas decisões. Graças a Deus nós ainda temos a Justiça do Trabalho. Não sei até quanto tempo nós as teremos. E agora a nossa nova bandeira é defender a Justiça do Trabalho para que esses valores, né, que eu chamaria os valores básicos como cidadão, que essa justiça ainda mantém. Certo. Vivian e Renato, decorrente da manifestação aqui do Dr. João, uma pergunta que eu repasso para vocês. Essa vigilância sobre as relações de trabalho, sobre, né, o comportamento delas, dentro do aspecto do que a lei exige, mas também, como o João falou, do compliance, né, daquela transparência para a sociedade, que cada vez tem mais valor, né? A gente vê, por exemplo, no setor público, né, falar em transparência virou parte e obrigação. Sim. Todo poder público tem que ter determinadas questões. Constitucional. Mas tem outros poderes públicos que vão além da exigência básica, e eles oferecem muito mais conteúdo na transparência deles, porque eles querem ter excelência, querem ter qualidade e não querem fazer só o que a lei exige, né? E até que ponto os jurídicos dos sindicatos, os sindicatos em si também poderiam, mesmo diante dessa situação hoje de maior vulnerabilidade das organizações, poderiam também, digamos assim, monitorar essas relações de trabalho, fazer um ranking dessas relações de trabalho, né, dentro da sua região, né, porque você tem o ranking da transparência, né, que tem determinadas pontuações. Então, essa prefeitura, esse governo, essa organização pública, ela atinge X de transparência. Né? Tem um ranking. CGU faz, a Transparência Internacional faz. Né? Muitas vezes as organizações sociais estão ocupando essa área. E muitas vezes o Ministério Público do Trabalho não consegue fazer tudo. Né? E muitas vezes a vigilância da sociedade, que o sindicato faz parte, né? De repente isso poderia ser um caminho, quer dizer, expor, né? O sindicato, de alguma maneira, quantificar, né? Observar, arbitrar um juízo sobre a qualidade do emprego naquela empresa, deixar isso claro para a sociedade. Podia ser uma forma de induzir uma direção melhor? Com certeza. A questão toda é que o sindicato estabelece marcos, né? Então, quando você tem uma relação de trabalho, o que o sindicato faz? E de emprego? Tem que ser de trabalho e de emprego?
porque você pode ter uma relação de trabalho sem necessariamente ter uma relação de emprego, mas a gente se preocupa com a relação de emprego. O que o sindicato procura é estabelecer marcos dentro dessa relação de emprego, onde as normas sejam observadas, onde haja um salário garantido, pagamento de horas extras, enfim, a gente estabelece uma convenção para que esses marcos sejam bem respeitados. Então, essa é a preocupação do sindicato. Então, e é interessante o seguinte, a gente fala muito, parece que o sindicato é anticapitalista, né? Na verdade, nós dependemos de investimentos. Quanto mais empresas investirem no país, melhor. O que a gente quer é que, em troca desse investimento, da geração de novos empregos, sejam empregos de qualidade. E também que o local de trabalho seja um espaço de ganho. O que eu quero dizer isso? Um trabalhador não pode sair de sua casa, dirigir-se ao seu trabalho e lá ser um espaço onde ele coloque em risco a integridade física dele, onde ele não tenha uma remuneração adequada, onde ele sofra bullying, seja do seu chefe, seja dos seus próprios companheiros. Então o sindicato tem a preocupação em dar qualidade à relação de emprego. E é isso que você, comerciário que nos ouve agora, que às vezes fala que o sindicato não te representa, é essa a nossa preocupação, que aonde você trabalhe, você tenha ganhos efetivos, você possa ir e voltar seguro para o seu trabalho, para a sua residência, para os seus familiares, e isso você só é possível quando o sindicato está atento a essa relação de emprego. Mas não me estendendo muito, só destacando esse ponto. Você pega, por exemplo, a Alemanha, a Suécia, são países que relativamente capitalistas. A Alemanha é capitalista, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca são também, mas são estados mais sociais. Mas eles têm uma preocupação fundamental, o seguinte: para eles, essas empresas suecas, alemãs, dinamarquesas, é impossível uma relação de emprego onde não tenha a intervenção do sindicato. Por isso é que eles têm relações de trabalho, os seus trabalhadores têm uma noção, são cientes dos seus direitos, porque quando eles vão negociar sempre com a presença do sindicato. A empresa faz questão da presença do sindicato. Só que parece-me que o Brasil, observando só o ganho de capital, eles estão mais preocupados em imitar a China, que não é nenhum modelo de relação de trabalho. Pode ser hoje um modelo de ganho, de lucratividade, mas não é um modelo de relação de trabalho. Uhum. Então é essa a preocupação nossa do sindicato que os trabalhadores precisam acreditar. Nós não somos os caras chatos que vão lá na porta da loja para importunar vocês. Nós somos os caras, entre aspas, esses caras, que preocupa com que você tenha um trabalho digno, um trabalho de excelência, um trabalho onde você possa, como eu já disse, ir e voltar para o seio de sua família realizado. É isso, em última análise, que nós queremos. Eu vou dividir minha resposta em duas partes. A primeira, de forma efetiva. O que o sindicato faz para minimamente acompanhar a evolução das relações de emprego? Se você pegar os dados do CNJ, dentre os 10 maiores litigantes da Justiça do Trabalho estão as grandes empresas varejistas do Brasil. Também dados do CNJ apontam que 40% das reclamações trabalhistas são propostas por advogados de sindicato. Ou seja, o sindicato disponibiliza sempre para o trabalhador um canal de denúncia, havendo a comprovação ou minimamente indício de que direitos estão sendo afrontados, desrespeitados, a gente entra com uma ação judicial, porque nós vivemos num Estado democrático. Nós só podemos exigir algo que alguém deixe de fazer ou faça através de uma medida judicial. Então, nós precisamos acionar o judiciário. Entramos com a ação e aí o sindicato tem uma atuação muito importante, que é a ação coletiva. Por exemplo, se determinada empresa não paga hora extra para nenhum de seus empregados, o sindicato recebe uma denúncia, ele vai lá, verifica e realmente não está pagando para nenhum trabalhador. Ele não precisa que um trabalhador entre com essa ação. O sindicato, em nome próprio, entra representando todo aquele conjunto de empregados. E aí, em ação sendo procedente, ganhando esse processo, os lucros são revertidos para o trabalhador efetivamente lesado. Então, essa é a forma prática com que nós atuamos, ajudando o Ministério Público nas fiscalizações e entrando realmente com as medidas judiciais no caso de comprovação de infração. Agora, Sérgio, do ponto de vista teórico, você citou a ONU, e eu gosto muito de história porque eu acho que, embora as relações humanas elas estejam em crescente evolução, a história nos traz lições preciosas. Logo após a Segunda Guerra Mundial,
um conjunto de países se une e forma a Liga das Nações, em 1919. Antes da ONU, que precedeu foi essa Liga das Nações. Já em 1919, eles criam a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, com um princípio fundamental: não existe paz durável sem trabalho digno. Infelizmente, quando você achata, e é fato que nós temos uma grande população de empregados e poucos empregadores com grande poder econômico, quando você espreme esses trabalhadores num canto, privando-os de uma vida digna, você provavelmente está caminhando para que, como o Renato citou, uma crise no Chile, que reflete aí um descontentamento conjunto e uma grande revolução social que não é benéfica para ninguém. Fazer uma provocação para a gente finalizar para cada um, que é um pouco apanhado do que cada um falou agora nessa última questão, que digamos assim, o sistema ele precisa ser equilibrado. Isso. Né? Quando ele favorece qualquer um dos lados, ambos os lados, inclusive, acabam tornando-se antagônicos, adversários, e se perde o principal, que é construir, entre aspas, um mercado de mercado comercial, onde o trabalho está incluso, que satisfaça razoavelmente a sociedade de uma maneira estável e cada vez mais eficiente e melhor. A gente tem visto que as empresas, as organizações comerciais que prosperam em qualquer ramo hoje em dia são aqueles que atendem melhor o consumidor em condições de qualidade satisfatória e competitiva, sem fazer nada indigno e dentro da legalidade, porque me parece também que o cidadão hoje já não suporta mais quem tire vantagem indevida, né? Dentro disso há um caminho, né, talvez de, como o Renato falou, de colaboração entre o sindicato, as empresas, levando junto, digamos assim, qualificando o mercado de trabalho, parametrizando uma regulação básica, né? E até melhorando, né? O pessoal chama que hoje em dia mais ter máquina A, B ou C não é mais a diferença na competição. Hoje o que importa é o capital humano, né? A expressão que está sendo usada, né? Qualificação, condições dessa pessoa prosperar, condições dessa pessoa ter uma inteligência dentro do mercado que ela atua, né? Isso pode fazer a diferença. Isso torna, inclusive, digamos assim, eventualmente o trabalho mais barato ou mais caro. Se é mais preparado, é mais barato, porque ele fica, diminui rotatividade. Em que ponto vocês acham que hoje pode ter, digamos assim, uma redução de uma eventual animosidade entre sindicato e empresas na parte de gerar um ambiente melhor, amigável e socialmente responsável do trabalho? Começo eu? De novo? Um minuto. Então vamos respeitar o tempo. O caminho pra gente. Mas é o seguinte, sindicatos hoje, uma coisa boa que eu tenho que falar da reforma trabalhista foi a prevalência do negociado sobre o legislado. Uma coisa melhor ainda foi a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Então, segundo os nossos doutrinadores, a convenção coletiva, ela vai sempre prevalecer em relação à lei. Mas o legislador não é tão bonzinho assim, porque ele colocou no 611B um rol aquilo que eles consideram ilícitos. Mas esse rol, na minha concepção, ele é taxativo e exaustivo. Ou seja, ele se acaba nele próprio, ele não é amplo e restrito. Dentro dessa questão, um sindicato ele nunca pode se recusar a negociar. Então, determinada empresa, se ela tem 1, 2, 3 ou 5 mil funcionários, se aqueles empregados quiserem algo diferente em seus respectivos contratos de trabalho, eles se reúnem e eles devem procurar o seu sindicato. E o sindicato não pode se recusar. Se o sindicato se recusar, sobe para a federação essa competência. Se a federação se recusar, sobe para a confederação. Ok? Então, essa é a grande... E para que eu tenho hoje? Eu estou mais convencido que uma convenção coletiva, uma negociação coletiva, ela estreita as partes, ela aproxima as partes, ela reduz passivos trabalhistas. É importante aos empresários que saibam cumprir as normas coletivas na sua integralidade. E de outro lado, ela vai dar o quê? Ela vai dar dignidade ao trabalhador. E aí tem que ser uma conversa justa, tem que ser no âmbito do diálogo. É um que eu chamo um binômio entre saber conceder e saber pedir para que juntos realizem.
Então, hoje, como que você pode... Porque se a legislação ela é mínima e o empresário ele não concorda com aquela legislação e ele quer dar algo mais, mas ele tem medo de dar esse plus, ele o faça através de um acordo coletivo que ele vai estar seguro. E esse acordo coletivo, ele vai dar tranquilidade ao ambiente de trabalho. E funcionário motivado é sinal de lucro. Perfeito. Ele vai com prazer trabalhar e volta com mais prazer. Eu entendo, eu vou por esse caminho, o viés da negociação. Renato? Bom, eu acho assim que nós temos que também, o sindicato, contar com a opinião pública. Eu vou contar um caso bem rápido aqui que aconteceu. Houve um shopping em Campinas que anunciou na Black Friday que ela ia abrir de madrugada, 24 horas e tudo mais. E nós fizemos um panfleto e o título desse panfleto foi Shopping Tal, vou até falar o nome, Campinas Shopping liquida direitos de trabalhadores. O impacto que isso teve na direção do shopping foi uma coisa impressionante. Porque ligou-me a advogada do shopping, ameaçando, disse que ia processar. É óbvio que a gente não poderia recuar, falar, não, a senhora pode processar, mas é isso que vocês estão fazendo. Então ela falou, não, vocês estão acabando com a imagem do shopping, não sei o quê. Aí a conversação foi nesse sentido. Então, eu acho que nós, dos sindicatos, precisamos também jogar com esse novo fator que é a opinião pública. Porque hoje o consumidor ele está mais consciente. Tanto é que hoje, por exemplo, muitos não estão comprando mais produtos com agrotóxicos, produzidos com agrotóxicos. Outros até compram só produtos com madeira certificada. E assim vai, assim por diante. Então a opinião pública hoje tem um peso muito importante. Está tudo rastreado. Tudo rastreado. O trabalho também tem que estar rastreado. O consumidor hoje precisa saber também que aquela empresa age mal com o seu trabalhador. Uhum. Ele age mal, ele não cumpre a lei, ele não cumpre a convenção e muitos consumidores irão cobrar essa situação. Tanto é que eu já recebi denúncias no sindicato de consumidor. Olha, foi em tal loja e o gerente tratou a caixa dessa forma. Então, terminando a minha intervenção, e eu fiquei prejudicado aqui diante do brilhantismo do João e da Vivian. Numa próxima mesa eu não vou sentar com esses dois. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que nós temos que nos posicionar nesse sentido, jogar também com a opinião pública, que o consumidor está atento. Então vamos trabalhar nesse sentido. E o comerciário tem que acreditar. Nós, do sindicato, queremos o melhor para você. Acredite nisso, nós queremos o melhor para você. Vivian? Eu vou me valer de novo da história, porque o sindicato é fruto do sistema capitalista. Antes do sistema capitalista, a gente não tinha organização de trabalhadores. Então, se nós pensarmos de uma maneira ampla, é um sistema de colaboração. É achar um meio termo, claro, garantindo sempre condições de trabalho dignas aos empregados e também o lucro para a empresa. Mas tudo num sistema bastante equalizado de relação. É isso. Perfeito. Tivemos aqui a participação da Vivian Previde, responsável jurídica pelo Comerciários Piracicaba e Região. Dr. João André Vidal, responsável pelo jurídico da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. E o Renato Bertani, responsável jurídico pelo Comerciários Campinas e Região. Um primeiro exemplo aqui de uma roda de conversa, num debate rápido sobre questões que envolvem as condições de trabalho hoje, do ponto de vista de Constituição e parte jurídica, e que vamos repetir em outras oportunidades, inclusive respondendo de forma gravada e ao vivo dúvidas jurídicas do comerciário e das relações de trabalho hoje em dia. Até o próximo programa Fala Comerciário.